Fala galera, eu sou o Renan Segredo, sejam bem-vindos ao canal e aqui a gente fala de Star Wars. Esse vídeo aqui é pra você que quer começar a ler as HQs canônicas de Star Wars, mas não sabe por onde começar. Nesse vídeo aqui eu vou explicar tudo, a ordem certinha, aonde da cronologia que essas HQs estão, como que a Panini lançou elas aqui no Brasil. Na verdade eu já fiz um vídeo desse aqui no canal, mas como vocês podem ver eu sou novo nesse negócio de produção de conteúdo, então eu resolvi que a qualidade daquele outro não ficou tão bom, então eu vou fazer esse aqui que vai ser igual, só que bem melhor. Então vamos lá. Eu vou explicar a fase 1, que são as primeiras HQs lançadas lá em 2015 e que terminou em 2019. Essa fase acontece alguns poucos meses depois da Batalha de Yavin e vai até eles acharem o planeta gelado de Hoth, ou seja, entre os episódios 4 e 5 da trilogia clássica. Existem 3 linhas que compõem essa fase, e são elas: Star Wars, em que a gente acompanha o Luke, a Leia, o Han Solo, o Chewbacca, a Aliança Rebelde de forma geral. São 75 capítulos, mais 4 anuais e 2 especiais, totalizando 81 HQs. Darth Vader, em que a gente acompanha o Lord Sith e de tabela também a Doutora Aphra. São 25 capítulos, mais 1 anual e 2 especiais, totalizando 28 HQs. E aí quando acaba a linha do Darth Vader, começa a da Doutora Aphra, em que a gente acompanha ela e ocasionalmente o Vader também. São 40 capítulos, mais 3 anuais e 2 especiais, totalizando 45 HQs. Agora eu vou explicar pra vocês linha por linha e no final juntar tudo pra montar uma cronologia. Começando com a linha Star Wars, no começo a Panini começou a lançá-las no formato mensal. Em cada HQ tinha um capítulo de Star Wars e um outro capítulo de alguma outra série. Do Kanan, da Doutora Aphra, do Obi-Wan e Anakin, do Poe Dameron. Era uma bagunça e ficou tão bagunçado que eles chegaram na edição 37 e mudaram o formato. Quem tava colecionando Doutora Aphra e Poe Dameron se fudeu, porque parou no meio ali e aí eles foram relançados em outro formato. Mas a minissérie do Kanan, que tem 12 capítulos, e a do Obi-Wan e Anakin, que tem 5, terminou certinho. O novo formato continuou sendo mensal, mas eles zeraram a contagem, ou seja, do 37 voltou pro 1. E lançaram 12 HQs, com um capítulo de Star Wars onde parou no formato anterior, e 2 HQs do Darth Vader Dark Lord of the Sith, que é uma outra série do Darth Vader de 25 capítulos e mais um anual, que se passa entre o episódios 3 das prequels e o 4 da trilogia clássica. É muito legal essa série, o Darth Vader se acostumando com a armadura, ele montando o sabre de luz vermelho dele, a criação e o Darth Vader treinando os Inquisidores, ele fazendo a Fortaleza Vader lá no Mustafar, tipo, uma pá de coisa da hora acontece nessa fase. Mas isso não faz parte da fase 1, então vamos voltar. Na HQ número 1 tinha Star Wars 38 e Darth Vader 1 e 2. Na HQ número 2 tinha Star Wars 39 e Darth Vader 3 e 4. E por aí vai. E eles iam intercalando as capas entre Star Wars e Darth Vader, era muito ruim. Nesse segundo formato, que chegou até a edição 12, a linha Star Wars só chegou até o capítulo 49 e foi interrompido aí também. Mas pelo menos o Darth Vader Dark Lord of the Sith ficou completo. Mas enfim, esses 2 formatos foi só como começou. Hoje você pode ignorar isso. Depois eles começaram a relançar tudo de novo em encadernados, com uma média de 6 capítulos cada um, e aí totalizou 14 encadernados. O primeiro é o Skywalker Ataca, que vai do 1 ao 6. O segundo é o Confronto na Lua dos Contrabandistas, que vai do 7 ao 12. O terceiro é o crossover entre as linhas Star Wars e Darth Vader, que é a Queda de Vader. E tem o especial Vader Down 1, Darth Vader 13, Star Wars 13, Darth Vader 14, Star Wars 14 e Darth Vader 15. O quarto é o Prisão Rebelde, que tem o anual 1 e do 15 ao 19. O quinto é o Último Voo da Harbinger, que vai do 20 ao 25. O sexto é a Guerra Secreta de Yoda, que deveria ter o anual 2, mas a Panini simplesmente esqueceu dele, ou sei lá que diabos que aconteceu, então só tem do 26 ao 30. O sétimo é o crossover entre as linhas Star Wars e Doutora Aphra, que é a Cidadela dos Gritos, que tem o especial Screaming Citadel 1, Star Wars 31, Doutora Aphra 7, Star Wars 32 e Doutora Aphra 8. O oitavo é o Entre as Estrelas, que tem o anual 3 e do 33 ao 37. O nono é o Cinzas de Jedha, que vai do 38 ao 43. Aí tem uma HQ especial chamada Star Wars Tempestade em Crate, da época que tava saindo o episódio 8, Os Últimos Jedi, no cinema. Lembra daquele planeta de sal lá, que a Resistência se abriga da Primeira Ordem porque lá era uma antiga base rebelde? Então, tem essa história nesse planeta, na época que era uma base rebelde mesmo.
Essa HQ saiu na mensal 37 do primeiro formato lá que eu comentei antes, então é uma das poucas mensais que eu tenho até hoje, só por causa dessa história especial que não tem mais em nenhuma outra HQ. O 10º é o Motim em Mon Cala, que vai do 44 ao 49. O 11º é Esperança Morre, que tem o anual 4 e do 50 ao 55. O 12º é A Fuga, que vai do 56 ao 61. O 13º é o Flagelo de Chutorum, que vai do 62 ao 67. E por último é o 14º Rebeldes e Trapaceiros, que vai do 68 ao 75. Eles enfiaram o anual 2 aqui, que eles meio que esqueceram lá atrás do volume 6. E tem mais 3 HQs especiais aqui. Só para contextualizar, a fase 2 das HQs tem 4 linhas: Star Wars, Darth Vader, Doutora Aphra e Caçadores de Recompensa. E quando acabou a fase 1, antes de sair a fase 2, eles lançaram uma HQ especial chamado Império Ascendente, que tem 4 capítulos, um para cada fase, como se fosse um prólogo para a fase 2. Então ainda nesse 14º volume tem o Império Ascendente de Star Wars, o Império Ascendente do Darth Vader e o Império Ascendente dos Caçadores de Recompensa. E aí a gente acaba a fase 1 da linha Star Wars. Vale lembrar também que não faz muito tempo a Panini lançou um ônibus que tem metade da fase 1. Eu não posso afirmar com certeza, porque eu nunca vi, eu peguei na minha mão, mas supostamente, de acordo com o site da Panini, que às vezes erra, né? Tem Star Wars do 1 ao 37, os 2 crossovers com Darth Vader e Doutor Aphra completos e os anuais do 1 ao 3. Provavelmente eles vão lançar também o segundo ônibus com todo o resto. E se for igual ao da gringa, vai ter o Império Ascendente, só que só o de Star Wars, e o Tempestade em Crate também, que hoje em dia, se eu não me engano, é uma HQ bem rara de achar. Então aí vai relançar muito em breve, aí vai ser uma oportunidade para quem estiver procurando ter. Mas se prepara, porque Omnibus é um negócio muito caro. Agora vamos para a linha do Darth Vader, que começou a sair junto com a de Star Wars e também saiu no formato de mensal. Cada mensal tinha um capítulo de Darth Vader e um de alguma outra minissérie da Leia, do Han Solo, Chewbacca e Lando. Era uma bagunça também, mas pelo menos ela chegou ao fim certinho na edição 22. E todas as minisséries também, diferente da linha Star Wars. Mas eu vou explicar aqui pelos encadernados, que são 4, além daquele crossover com Star Wars. Porque os encadernados eles fecham os arcos certinho, então fica bem mais fácil de explicar e de entender. O primeiro é o Vader, que vai do 1 ao 6. O segundo é o Sombras e Segredos, que vai do 7 ao 12. Aí entre o segundo e o terceiro, entra o crossover com Star Wars lá, da queda de Vader, que como eu já expliquei, é o Vader da 1, Vader 13, Star Wars 13, Vader 14, Star Wars 14 e Vader 15. O terceiro é a Guerra de Chutorum, que tem o anual 1 e do 16 ao 19. E por último o quarto, que é o Fim dos Jogos, que vai do 20 ao 25. Aqui no Brasil, por algum motivo que eu desconheço até hoje, na edição 21 saiu uma história especial do C-3PO que explica por que ele estava com aquele braço vermelho no episódio 7, Despertar da Força. Não sei porquê, só enfiaram aqui, é a única HQ no Brasil que tem essa história. Por isso é a única HQ mensal do Vader que eu tenho até hoje. E também, assim como a linha Star Wars, a Panini lançou um Omnibus que tem essa fase inteira do Darth Vader. De acordo com o site, tem o Darth Vader do 1 ao 25, o anual 1 e o crossover com Star Wars. Só que não tem o Império Ascendente do Darth Vader e nem esse é um shot do C-3PO. Lógico que não, porque nem faz parte da primeira fase. E agora, por último, vamos para a linha da Doutora Aphra, que começou imediatamente após o último capítulo de Darth Vader e correu junto com Star Wars até o fim das duas. As HQs da Aphra começaram a sair na edição 24 das primeiras mensais de Star Wars, naquela bagunça lá que eu falei. E assim como Star Wars, ela parou no 37 no anual 1 da Aphra. Mas diferente de Star Wars e Darth Vader que fizeram os encadernados, da Doutora Aphra fizeram 3 capas duras. O primeiro capa dura tem o anual 1 e 2 arcos, Aphra que vai do 1 ao 6 e o Enorme Lucro que vai do 9 ao 13. Ué, mas e o 7 e o 8? Então, esses 2 capítulos fazem parte do crossover com Star Wars, que como eu já disse é o Cidadela dos Gritos, que tem Scream Citadel 1, Star Wars 31, Aphra 7, Star Wars 32 e o Aphra 8. O segundo capa dura tem o anual 2 e 2 arcos, o Remasterizada, que vai do 14 ao 19, e a Vigarista Catástrofe, que vai do 20 ao 25. E por último, o terceiro capa dura tem o anual 3 e 3 arcos, Pior Entre Iguais, que vai do 26 ao 31, Indescritível Super Arma Rebelde, que vai do 32 ao 36, e O Fim de uma Vigarista, que vai do 37 ao 40.
e também o Império Ascendente da Doutora Aphra. E aí finalmente acabamos todas as HQs da fase 1. Agora vamos juntar todas essas 154 HQs e colocar numa ordem de leitura, intercalando os arcos. Primeiro a gente começa com o Skywalker Ataca, depois Vader, depois Confronto na Lua dos Contrabandistas, depois Sombras e Segredos, A Queda de Vader, Star Wars Anual 1, Prisão Rebelde, Darth Vader Anual 1, A Guerra de Shu-Torun, O Último Voo da Harbinger, Fim dos Jogos, A Guerra Secreta de Yoda, Star Wars Anual 2, Aphra, Cidadela dos Gritos, Doutora Aphra Anual 1, O Enorme Lucro, Entre as Estrelas, Star Wars Anual 3, Remasterizada, Cinzas de Jedha, Vigarista Catástrofe, Doutora Aphra Anual 2, Os Últimos Jedi Tempestade em Crate, Motim em Mon Cala, Piora entre Iguais, Star Wars Anual 4, A Esperança Morre, Indescritível Super Arma Rebelde, A Fuga, O Flagelo de Shu-Torun, Doutora Aphra Anual 3, O Fim de uma Vigarista, Rebeldes e Trapaceiros e finalmente o Império Ascendente de Star Wars, Darth Vader, Doutora Aphra e Caçadores de Recompensa. Ufa, e essa é a fase 1 de Star Wars aqui no Brasil, como foi lançada e relançada em ordem cronológica bonitinha. A fase 2 acabou faz pouco tempo lá na gringa e tá quase para acabar aqui no Brasil também, então já dá para fazer um vídeo sobre ela. Até porque alguns inscritos já pediram para fazer a fase 2, então eu vou fazer. Ela é maior e um pouco mais complicada do que a fase 1, mas pelo menos dessa vez a Panini não cabaçou e fez elas bem organizadinhas dessa vez. Na fase 2 tem 4 crossovers, e os crossovers são com as 4 linhas ao mesmo tempo. Boa sorte pra mim quando for fazer esse vídeo. Além dessas duas fases, também tem as minisséries, como eu falei aqui, né, da Leia, do Han Solo, do Lando. Tem as séries maiores que já terminaram, como a do Darth Vader, do Paul Dameron. Tem as HQs da Alta República, tem os mangás. Dá pra fazer um vídeo desse de todas essas vertentes das HQs canônicas de Star Wars. Aqui nesse canal eu faço as áudio HQs de todas essas HQs que eu tô falando. Então se você não quiser comprar ou não tem o hábito de leitura de HQ, você pode maratonar todos os meus vídeos, que eu tenho certeza que as histórias são muito boas e você, se você gosta de Star Wars, vai curtir pra caramba. Imagino que você gosta, né? Se você tá aqui no vídeo até agora, tá tudo organizadinho, bonitinho em playlists. Então se você quiser ver só as HQs do Vader da fase 1, tem a playlist Darth Vader fase 1. Se você quiser ver só Star Wars, a playlist Star Wars fase 1. Se você quiser ver a fase 1 geral também, aí tem lá todas na ordem que eu tô explicando aqui. Os primeiros capítulos a qualidade não tá muito boa, eu tinha acabado de começar isso daqui, eu não tinha um equipamento decente, não sabia muito bem como fazer, como editar. Mas dá uma olhada, sei lá, no último vídeo que eu lancei, por exemplo, que aí você vai ver como que tá a qualidade. Eu acho que tá muito boa, comparado com antes. Se vocês aguentarem ver os 12 primeiros capítulos, que é o Star Wars do 1 ao 6 e o Darth Vader do 1 ao 6, tenho certeza que vocês não vão se arrepender e vai valer a pena se vocês quiserem entrar nesse mundo das HQs canônicas de Star Wars. Eu vou deixar aqui no card a playlist completa e um link também pro meu primeiro vídeo do canal, que é o capítulo 1. Aí vocês podem dar uma olhada e dar aquela força. Valeu e